Galera, eu travei. Eu travei para gravar vídeos para o YouTube e acabei me comprometendo com mais do que eu conseguia dar conta. Mas foi esse comentário aqui que me fez voltar. Quando eu vi esse comentário, eu pensei: nossa, que legal! Tem gente que se importa, que gosta tanto dos meus conteúdos a ponto de, tantos meses depois, vir aqui escrever essa mensagem. E isso ficou na minha cabeça. Deixa eu dar um contexto. Após eu encerrar o Vida de Titã e começar uma nova empresa, a Ascensão, uma coisa que mudou é que eu saí de uma empresa que tinha 500.000 de seguidores, 150 aplicações por mês para mentoria, que vem sendo o meu serviço principal nos últimos anos, para recomeçar do zero, digamos assim, com uma nova empresa que não tinha seguidores. Apenas o meu Instagram pessoal, mas que eu não postava conteúdo. Ou seja, de 150 aplicações por mês para 0 aplicações por mês. No Vida de Titã, eu não precisava buscar clientes. A demanda era tão grande que tinham etapas para a pessoa chegar na gente. Ou seja, primeiro elas preenchiam um formulário. Quem passava pela primeira análise do formulário falava com uma das 3 meninas que a gente tinha na equipe, onde a principal função de cada uma delas era fazer uma chamada com quem passava do formulário e verificar algumas coisas para ver se fazia sentido, então, chegar numa chamada comigo ou com o Gabriel para a gente decidir se fazia sentido aquela pessoa entrar na mentoria ou não. Agora, como no Ascensão não tinha essa demanda, eu tinha que ir atrás agora dos clientes. Eu precisei começar a prospectar. Tudo certo, empresa nova, recomeço, faz parte do game. Eu tinha feito isso já no começo do Vida de Titã, zero problema fazer agora de novo na Ascensão. Eu sabia que os primeiros anos então seria de muito trabalho para chegar no mesmo nível de estrutura que eu tinha antes. A diferença é que nesse novo começo eu já tinha experiência, eu já tinha aprendizados, não ia ser como foi antes de fazer tudo a primeira vez. Então, como a minha mentoria, o meu serviço já estava gerando muito resultado para os clientes, as indicações e recomendações dos meus alunos, mais a prospecção, está fazendo o Ascensão continuar crescendo. Então, o plano era continuar entregando as mentorias para os clientes atuais, seguir prospectando e gerando novos conteúdos para agora esse novo canal aqui no YouTube ir crescendo, meu Instagram pessoal ir crescendo, até chegar no mesmo nível de estrutura que o Vida de Titã tinha antes. Mas, como eu sempre falo para vocês, gestão de tempo é gerar as 24 horas do teu dia em torno das tuas prioridades. Como essa empresa é nova, as atividades de curto prazo, de resultado de curto prazo, são a prioridade. Gravar vídeo por YouTube, que são atividades que vão trazer resultado no longo prazo, acabou ficando para depois. Para depois, para depois, para depois, até que eu parei de gravar. Sabendo que uma hora eu teria que voltar. Porque eu não queria, galera, ficar fazendo conteúdo para vocês aqui só por fazer, só para preencher, ter ali o vídeo semanal que tinha que ter. Então eu falei uma semana, não postei na outra também, e quando vê a resistência. É assim, né? A gente vai deixando de fazer algo, a resistência para fazer aquilo vai aumentando, 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 e quando vê, a gente deixou de fazer. É assim com produção de conteúdo, é assim com academia, é assim com muita coisa na nossa vida. Mas isso não é desculpa. Eu deveria ter dado um jeito, me organizado melhor para conseguir ter mantido a constância aqui da produção de conteúdo. Eu não estou falando nada disso como uma justificativa. Eu que não consegui dar conta de uma produção de conteúdo de qualidade aqui para vocês durante esses últimos meses. Só que recentemente 2 coisas aconteceram. A primeira foi essa mensagem aqui que eu mostrei para vocês. A segunda foi quando eu estava jantando e vendo vídeo no YouTube ao mesmo tempo. Eu estava vendo um vídeo sobre a minha série favorita de livros, O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que na verdade o nome da série é Crônicas do Matador de Rei. O Nome do Vento é o nome do primeiro livro, que é uma trilogia. O primeiro livro da trilogia, O Nome do Vento, o Patrick lançou no dia 27, eu até pesquisei aqui, 27 de março de 2007. Eu li esse livro a primeira vez, eu acho que foi em 2010. Eu lembro que eu tive que esperar alguns meses para poder ler o segundo livro, que é o Temor do Sábio, que lançou ali em novembro de 2011. E assim, foram os melhores livros que eu já li até hoje. Tanto é que de lá para cá eu li os 2 livros umas 4, 5 vezes cada um. São os únicos livros que eu li mais de uma vez. Só que o terceiro livro ainda não saiu. Fazem 14 anos que os fãs estão esperando pelo terceiro livro. E o vídeo que eu estava vendo no YouTube era sobre um fã falando dessa insatisfação com a espera durante esses 14 anos, o como algo que
Antes era algo assim que a gente estava na expectativa, né? Começou a se tornar algo amargo essa espera, criando um certo ressentimento com o autor por vários fãs ao longo dessa espera toda. E ao longo desses anos, eu sempre fiz o meu melhor para tentar esquecer os livros. Assim, eu lia eles, daí eu ficava na ansiedade de ter o terceiro, mas como eu sabia que não tinha nenhuma prévia, nenhum sinal de vida do autor, algumas informações, na verdade, que ele estava passando por... Teve uma época que ele estava passando por problemas, dificuldades emocionais, né, mentais, ele teve depressão ao longo desse período. Eu já tive também, então eu entendo como que é. Então eu sabia que ia levar o tempo que ia precisar levar. Eu não achei que ia levar tanto tempo. Fazem 14 anos e a gente ainda não tem noção nenhuma, não tem informação nenhuma de quando vai sair o terceiro livro. Tanto é que muita gente está achando, e eu comecei agora a achar também, que simplesmente não vai ter um terceiro livro mais. Que o Patrick ele não consegue mais retomar a obra. Só que por mais que eu pense isso, eu ainda estou na torcida de um dia aparecer uma mensagem na internet de que vai ter o terceiro livro, ter a data de lançamento. Vai ser um dia muito feliz na minha vida. Mas foi no momento que esse cara no vídeo do YouTube estava falando sobre essa insatisfação que gerou em muitos fãs, essa ausência do Patrick em relação ao terceiro livro, que eu me dei conta de uma coisa. A minha expectativa para que ele lance o terceiro vídeo, para que ele continue a obra, para que ele traga mais desse conteúdo bom que ele trouxe para mim, a ausência dele, ele não seguir com a produção do conteúdo dele, eu estava fazendo a mesma coisa. Então, só que é de forma injusta. Eu tô na expectativa que ele continue a produção de conteúdo, mas eu não estava continuando a minha produção de conteúdo aqui. E eu me dei conta dessa minha incongruência, dessa hipocrisia que eu estava tendo na minha cabeça e não estava percebendo até então. Ou seja, da mesma forma que eu penso que ele poderia estar agregando na vida dos outros e não está, e que até certo ponto tudo bem, é a vida dele, é a escolha dele, é a obra dele, ele que decide quando ele vai fazer ou não. Só que por outro lado, quando ele entregou algo tão bom, inevitavelmente ele criou expectativa nos fãs dele, nos leitores dele, de encerrar a história, né? de publicar o terceiro livro, de concluir. Então, de certa maneira, ele tem uma responsabilidade em relação a isso. Ele tem que, de certo modo, concluir aquilo que ele começou. É como se ele, de certa forma, devesse isso aos fãs dele, né? É uma dualidade, assim. Por um lado, ele deve isso aos fãs dele, por outro lado, não, porque a vida dele, ele decide o que ele vai fazer, certo? Mas se ele falou que ia ter um terceiro livro, tem que ser a palavra dele. Agora, eu não estou me comparando ao Patrick Rothfuss, eu não estou querendo dizer que eu tenho fãs que estão esperando que eu continue com a minha obra, com o meu conteúdo, não é nada disso. Mas eu já recebi muito feedback positivo. Com os vídeos do Vida de Titã, eu já recebi mensagens, galera, que talvez vocês nem imaginam. Pessoas que por exemplo, no vídeo do Cansado de Estar Cansado, do Vida de Titã, pessoas que tiveram força para se reerguer, para superar a depressão por causa daquilo que eu estava compartilhando. Vídeos que eu fiz sobre a perda do meu pai, tipo, eu nunca vou esquecer, tinha uma menina que me mandou mensagem dizendo que ela estava no avião indo visitar o pai dela numa cama de hospital, que o pai dela estava muito doente, ela não sabia se ia ser a última vez que ela ia ver o pai dela ou não, e eles estavam brigados, não estavam se falando mais por teimosia dela, segundo ela, mas que com o meu vídeo ela viu que ela estava errando em se manter afastada do pai, e ela estava pegando o avião para ir ver o pai. Tipo, isso é só um exemplo, assim, mas vários dos impactos que os vídeos estavam causando na vida das pessoas. E eu lembrei de tudo isso. Vendo aquele vídeo, vendo a mensagem, o comentário que eu recebi, e eu pensei, cara, é egoísta da minha parte eu não fazer uma força maior, eu dar um jeito de voltar a produzir conteúdo com constância. No YouTube, ser mais constante também na produção do conteúdo no Instagram, porque isso é bom para mim também. Não é só bom para as pessoas que gostam do meu conteúdo, mas é bom para mim, é bom para o meu negócio, é bom para o meu propósito de vida, para minha autossatisfação, para eu ficar melhor naquilo que eu faço, porque quanto mais vídeos eu gravo, melhor eu vou ficando. É bom para todo mundo. Por isso eu decidi voltar agora para o YouTube. Eu vou fazer o meu melhor para gerar conteúdo aqui para quem quiser acompanhar, para agregar o máximo na vida de quem decide assistir os meus vídeos.
Eu não vou me comprometer, eu não vou prometer ainda que vai ter um vídeo por semana. Eu vou fazer o meu melhor para isso, mas eu não vou prometer para vocês ainda que vai ter um vídeo por semana, porque eu não quero correr o risco de não conseguir dar conta e não ser a minha palavra, criar uma expectativa que não vai ser realizada. Mas eu vou fazer o meu melhor para ter a melhor frequência possível de postagens que eu consigo no momento, com o melhor conteúdo também que eu consigo publicar para somar o máximo possível na vida de vocês. Então eu te convido a deixar aqui nos comentários que tipo de vídeo que tu gostaria de ver aqui. Qual assunto, ou quem sabe eu compartilhar algum aprendizado que eu já tive, alguma experiência da minha vida, ou talvez a minha rotina, ou como eu gerencio o meu tempo de forma mais clara. Se tu tiver algo que tu gostaria de ver, que tu já sabe que tu quer ver, deixa aqui nos comentários. E por fim, obrigado por ficar até o final desse vídeo, por seguir, por acompanhar a minha jornada. Como retribuição à tua atenção, ao teu tempo, que é o nosso bem mais valioso, eu vou fazer o meu melhor, vou seguir fazendo o meu melhor para somar o máximo possível na tua vida, para retribuir o teu tempo e a tua atenção. Um grande abraço e até o próximo vídeo.